Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim, esse é o Gartner Futebol Internacional e hoje, como venci nos últimos vídeos, vamos falar aqui de Mundial de Clubes. Acabou agora há pouco, eu estou gravando 6h20, acabou agora há pouco a primeira fase oficialmente de todos os brasileiros e todos passaram de fase, o que eu acho que em certos pontos é surpresa e em outros nem tanto. E é isso que a gente vai falar hoje, inclusive sobre prováveis adversários e tudo mais. Claro que a primeira fase no geral ainda não acabou, né? Hoje mesmo ainda tem o grupo E, né, a ser decidido. Grupo E com jogos entre River Plate e Inter de Milão e Monterrey e Urawa Reds, né? Se eu não estou enganado, vou conferir, é isso mesmo. E amanhã, claro, os grupos H e G com já classificados City e Juve para definir quem passa em primeiro, e no outro grupo do Real Madrid ver quem passa junto do Real, né, também, que está praticamente classificado. O Real empatou com o Al Hilal e venceu o Pachuca. O Al Hilal empatou os dois jogos, o Salzburg venceu o Pachuca e empatou com o Hilal. Então, hoje estão passando o Real e Salzburg, mas de repente o Al Hilal ainda pode passar, dependendo de uma vitória do Real e o próprio Hilal vencer o Pachuca. Então ainda tem aí algumas coisas a serem definidas, mas vamos falar principalmente dos primeiros da primeira fase dos brasileiros aí. O Flu hoje empatou com o Mamelodi Sundowns e passou em segundo. Eu nem sei se fala Sundowns, né? Eu falo assim, mas talvez esteja errado. Mas está em segundo, passou em segundo. O Borussia venceu o San Hyundai, então o Borussia passou com 7 pontos em primeiro. O que, sinceramente, foi melhor para o Fluminense, né? Pelo menos no primeiro momento. Porque se o Fluminense passa em primeiro, pega o segundo do grupo E, que pode ser a Inter de Milão, por exemplo, né? Se bem que a Inter tá mal pra caramba, sofreu pra ganhar do Urawa, né? Mas enfim. E no outro lado, agora vai pegar o primeiro do grupo. Pode ser o River Plate, por exemplo. Claro que hoje seria o River Plate. Pode ser a Inter hoje e o River passar em segundo, mas tudo bem, né? Entre aspas, tudo bem aí. E aí depois, se passar desse adversário, o Flu pega o vencedor do primeiro do grupo G. Calma, deixa eu ver. O primeiro do grupo G, que ainda não está definido, né? Que hoje é a Juventus. O vencedor do jogo do primeiro do grupo G e o segundo do grupo H, que se fosse hoje seria o Salzburg. Então vai, a Juventus. É difícil, claro, mas é um adversário que dá para passar, né? E aí teria no caminho até mais para frente, numa eventual semifinal, pode ser um dos dois brasileiros da chave, né? Porque para esse lado da chave, para esse lado, porque a imagem tá para mim o lado do Flu para cá, né? Mas certamente acho que eu não coloquei na tela para vocês. Mas aí tem as oitavas de final lá entre Botafogo e Palmeiras. Um dos dois vai derrubar o outro, claro, já nesse sábado. E depois, quem passar, né? O brasileiro que passar, pega o vencedor de Chelsea e Benfica. Dois adversários também que bem vencíveis, né? Tudo bem que o Benfica venceu um Bayern, mas era um Bayern misto, já classificado, né? O Chelsea venceu os dois times mais fracos do grupo, mas perdeu para o Flamengo com amplo domínio do Flamengo, né? Então, adversários que dá para passar, né? Enquanto do outro lado, o Flamengo pegou o pior adversário, né? O Bayern. Mesmo se o Flu pegasse a Inter de Milão hoje, o pior adversário é o do Flamengo. E aí vai se passar, pega o vencedor de PSG e Inter Miami. Acredito muito que seja o PSG, né? Mas vai saber, né? O Inter Miami tá vencendo o Palmeiras até o final do jogo. Enfim, então acabou ali que o caminho ficou mais tranquilo para os outros brasileiros do lado da chave e o Flamengo teve o mais difícil. Mas tem um contraponto também, que eu acho que o jogo do Palmeiras contra o Botafogo é muito mais difícil do que, por exemplo, se o Flu pegar o River. Primeiro que o Botafogo e o Palmeiras são times melhores, e segundo, porque enfrentar um rival brasileiro que você sabe que, de novo, não querendo desmerecer nem nada, mas eu acho que os europeus não estão 100% nesse torneio. E claro, aí é problema deles, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar isso, que se os brasileiros vencerem, mérito total, e se alguém ficar desmerecendo, que se dane, né? Paciência. Mas aí a gente sabe que o brasileiro está ali, os times brasileiros estão ali no máximo se doando e lutando por esse título como se fosse o último da história, então é muito difícil. E ainda mais dois times bons, igual são Botafogo e Palmeiras, que vem competindo aí nos últimos anos, brigando pelos grandes títulos, né? Então ficou mais difícil ali também. Agora, falando sobre a primeira fase no geral, depois de toda essa introdução, né? O Flu, para mim, fez a primeira fase, acho que um pouco mais decepcionante. E eu explico, né? Porque venceu o San meio que no desespero ali, né? Deu uma vacilada, foi um jogo que estava muito quente, é verdade e tal. Mas tomou 2 gols de um time que é muito limitado.
dos times mais limitados do campeonato mundial aí de clubes foi esse Ulsan, que era bem fraquinho mesmo. E aí o Flu ainda conseguiu tomar 2 gols, né? Tal, foi buscar, claro, ainda venceu por 4-2, mas é um resultado que eu de verdade não esperava. Claro, teve o outro lado também. A partida do Fluminense contra o Borussia foi muito boa. Eu falei aqui no vídeo, né, da primeira rodada. O Fluminense, inclusive, merecia ganhar. Foi melhor que o Borussia dentro da sua proposta ali. Jogou com a bola, jogou sendo agressivo, jogou criando mais oportunidades. E o Borussia teve uma chance ou outra, né? Então, o Fluminense também foi melhor nessa partida e merecia ter vencido, mas não conseguiu o resultado. E hoje, o Mamelodi é um bom time, tecnicamente falando, mas eu acho que fisicamente é um time bem abaixo também. Naquele jogo contra o Borussia, que até acaba 4-3 também, o Borussia faz 4-3 neles, eles mostraram um pouquinho dessa fragilidade, eu acho, fragilidade física, né? O Borussia, mesmo no calorzão e tal, também abriu uma vantagem tranquila, desatenções também, o Mamelodi foi lá e buscou fazer seus 3 gols e tal, mas acho que o Flu hoje não precisava ter sofrido tanto que sofreu. Claro que, aí a gente pode argumentar, mas será que o Flu jogou no limite mesmo? Porque já tinha uma classificação encaminhada, ficou ali no perigo, né? Se o Mamelodi faz um gol, o Fluminense estava eliminado, mas aí ficando em segundo, vai para o lado mais fácil em teoria da chave. Será que o Flu jogou no máximo? Não sei. Mas me decepcionou um pouco a atuação de hoje. O segundo tempo o Mamelodi nem criou tanto assim, né? Nem foi sustos nem nada, foi mais só aquela tensão mesmo de, putz, se sair um gol, os caras classificam, a gente não. Então, acho que foi mais nisso. No final da partida contou muito com a experiência do John Arias, que vem sendo um dos principais jogadores desse torneio, não só do Fluminense. Ele é o principal do Fluminense, mas no Mundial mesmo, o John Arias vem fazendo uma grande competição, segurou muito a bola pelo lado direito, era o escape do Fluminense, né? Um jogador que é muito inteligente, é muito forte fisicamente, né? Ele consegue muito bem criar essas jogadas, criou as melhores oportunidades hoje do Flu, foram dos pés dele, e conseguiu segurar muito bem essa bola por lá, sofrendo faltas, arrancando, levando os marcadores mesmo. Então o Cano chega até a mandar uma bola na trave numa jogada do Arias, né? Se não me engano foi do Arias a jogada, eu acho. Enfim, Cano que jogou muito mal hoje também, inclusive, né? E aí o Flu não conseguiu vencer, então me decepcionou um pouquinho por causa dessa reta final aí da primeira fase, que começou tão bem, né? Agora, eu tô passando na ordem, né? Tá o Flu, aí Botafogo, Palmeiras e depois o Flamengo. O Palmeiras também fez uma última partida muito ruim mesmo. Acabou que tomou um susto porque o Inter Miami abriu 2-0, né? E assim, no outro jogo a gente viu claramente que o Porto, assim, se não era o mais limitado do grupo, era o mais bagunçado, né? Porque que campeonatinho mequetrefe fez o Porto, né? O Al-Ahly, né, não foi tão competitivo quanto era o Al-Ahly que eliminou o Palmeiras no Mundial, por exemplo, há 2-3 anos, né? Tanto que não classificou, né, para a final da Champions League africana, coisa que eles sempre estão lá, sempre nas fases finais. Se eu não me engano, cai na semi até, mas mesmo assim não chegou tão forte como em outros anos. A prova foi o próprio empate com o Inter Miami, que é uma equipe limitadíssima, né, que depende ali claramente do Messi e do Suárez, que já tem claras limitações, né, limitações físicas, né, por causa do seu joelho e tudo mais. Mas mesmo assim, o Al-Ahly não conseguiu vencer, por exemplo. O Porto também não conseguiu vencer o Al-Ahly. Foi aquele jogo de trocação 4-4, né, uma doideira. E o Inter Miami, que venceu o Porto muito no talento ali do Messi naquela cobrança de falta, uma boa jogada, boa competição faz o Segovia também, né, o venezuelano do Inter Miami, o Allende, né, que também é o argentino do outro lado também, são os dois meias abertos que tem que fazer muito essa recomposição pro Messi e pro Suárez, e também ajudam chegando muito na área. Os dois têm muito esse movimento de fazer a lateral e de como é que eu vou dizer? Entrar na diagonal mesmo, mas do lado oposto, né? Por exemplo, o Segovia está do lado esquerdo, a jogada está do lado direito, ele lê muito bem a jogada e sempre entra na área para chegar finalizando. O Allende faz isso muito do outro lado também. Então, o Al-Ahly, fui procurar só para ver se eu não falei besteira. O Al-Ahly foi eliminado pelo próprio Mamelodi nas semifinais da Champions League africana. Eu falava do Allende e do Segovia, né, que fazem boa competição, mas é um time extremamente limitado, é uma defesa assim completamente inconstante. Tem o Ustari já no final da carreira como o seu goleiro, e mesmo assim conseguiu ainda vencer o Porto, conseguiu estar vencendo o Palmeiras até o final do jogo, em 2 vaciladas, num passe espetacular do Alan pro Paulinho, né, no primeiro gol, diminui, e aí depois um empate, uma bola que sobra na área pro Maurício, né? Então achei essa
essa última partida do Palmeiras foi muito pouco competitiva. Contra o Al Ahly, o Palmeiras também dominou, sem susto nenhum, tranquilo, fez o 2-0, mesmo depois daquela pausa que desconcentra muitos times. O Palmeiras também voltou tranquilamente, dominou o jogo. Merecia ter vencido o Porto também, que pese que eu acho que ainda tomou alguns sustos a mais do que o Borussia foi com o Flu, por exemplo. O Porto chegou a ter duas boas oportunidades cara a cara que o Everton salvou, né? Uma o Everton salva, aliás, e a outra o Rodrigo Moura manda para fora, mas enfim. Então, acho que a última partida do Palmeiras foi muito decepcionante, a última impressão. Só que eu também consegui entender um pouco, porque era muito difícil ser eliminado. É meio que tipo o Flu. É que o Flu não era difícil, né? O Flu foi mais tenso. O do Palmeiras, podia ser eliminado? Podia, mas tinha que tomar 3, ou o Porto fazer 2 lá e tal. Então era bem mais difícil mesmo, né? O Botafogo, adversário do Palmeiras, foi quem mais me surpreendeu, porque venceu o PSG. Sério, eu achava que isso era impensável. Eu falei aqui várias vezes já para vocês, já falamos na live do Trio, que se você não sabe, é no canal Eu Vim de Santos, todos os dias, 10 horas da manhã, que a gente fala de Santos. Trabalho lá também, e lá nós falamos sempre do Mundial todo dia, quase, né? E eu não duvidava, por exemplo, do Flamengo bater o Chelsea, do próprio Palmeiras bater o Porto, não era nada impossível. Agora, bater o PSG, esse eu achava impossível. E o Botafogo foi lá e fez, né? E fez muito bem. Em que pese, a gente já falou aqui no outro vídeo sobre isso, né? O PSG poupou. Tudo bem, poupou, mas no segundo tempo os caras entraram com vontade. Então foi uma vitória muito merecida dentro de uma estratégia muito boa. Muito interessante. E claro, no último jogo do Botafogo, foi um pouquinho abaixo do que foi contra o PSG. Perde para o Atlético de Madrid por 1-0, já com gol no final, né? Mas que um gol que acabou até sendo melhor, né? Porque o PSG passa em primeiro e o Botafogo passa em segundo, acaba pegando o Palmeiras. Se passa em primeiro, o Botafogo cai do lado da chave que pegaria, né, o Inter Miami. Não que o Inter Miami seja um grande adversário, mas porque aí enfrentaria depois ou o Flamengo ou o Bayern, né, uma chave mais difícil até. E mais para baixo ainda pode ter o Real Madrid, por exemplo, enfim. Que seria nas semifinais. Claro que lá na frente você não vai ter como escolher adversário, esses grandes times provavelmente vão chegar, né? Mas você consegue planejar alguma coisa, né? E aí, foi um último jogo que, se contra o PSG o Botafogo conseguia fechar muito bem o meio, povoar o meio, o PSG não conseguia entrar e conseguia muito bem depender do Igor Jesus segurando a bola na frente nas escapadas, seja com o Arthur aproximando, o Savarino, e acabava deixando as laterais um pouco mais livres, né? E com seus dois zagueiros de 1,90 e tantos, e quase 2 metros no caso do Jair, Barbosa é 1,93, acho que tem. Então, o PSG usava muito a lateral, drible e cruzamento. E aí dava só o Botafogo. Um lance ou outro que acabou saindo um corte para o meio de finalização. Eu cheguei a falar, né? O John salvou. Mas contra o Atlético de Madrid, achei que isso foi um pouco mais difícil, porque o Sorloth, que é o centroavante, é caneludo pra caramba, mas é um jogador mais brigador, né? O PSG talvez não tenha esse cara, o Gonçalo não é esse cara. Então o Sorloth conseguiu um pouco sustentar alguns duelos, e com um cara tão talentoso, igual o Julián Álvares como dupla, né? Flutuando por dentro da área, saindo da área, inclusive, saindo para jogar na ponta também, o Atlético conseguiu uma escapada ou outra. O gol sai pro cruzamento, né? Uma bola lateral, o Ponte para mim erra o posicionamento, o Cuiabano também tá no meio da área quando ele deveria estar na ponta. Aí sai o cruzamento, o Griezmann faz o gol. É claro, já no final da partida o Atlético foi meio com a barra, precisava fazer mais um gol para tentar classificar, mas dentro do limite ali, não foi um jogo tão bom quanto igual foi contra o PSG, mas foi um jogo interessante. Inclusive o Botafogo também teve 2 chances ali bem perigosas, né? Uma que o Oblak salva, a outra bola vai para fora, mas no geral foi uma partida um pouco abaixo do PSG, mas ainda foi boa, dentro de um adversário também qualificado. Tanto que termina o grupo com o PSG 6, Botafogo 6, Atlético de Madrid 6 e o Seattle Sounders 0. O PSG fez 2-0 no Sounders na última rodada, né? Mas a primeira fase do Botafogo, assim, pra mim, foi de longe a melhor, em que pese que o Flamengo está invicto. A qualidade dos adversários do Botafogo foi muito maior. Então foi uma primeira fase muito, muito interessante. E o Flamengo, o último brasileiro, pra gente finalizar esse vídeo, o Flamengo empatou com o LAFC por 1-1, né? Foi um jogo mais tranquilo também da parte do Flamengo, mudanças no time e tudo mais. O Chelsea fez 3-0 no Esperance, então passou também, né? Flamengo em primeiro com 7, Chelsea em segundo com 6. Uma partida também que, mais ou menos, mas a primeira fase do Flamengo no geral foi muito boa, de controle, de uma partida muito melhor do que os seus 2 rivais, especialmente das primeiras 2 partidas, né? Esperance e Chelsea, foi 2-0 e 3-1. E dentro de mudanças no time muito bem feitas pelo Felipe Luiz, sejam elas táticas, sejam elas por cansaço no meio do jogo, o que ele achou melhor fazer, e deu muito certo. Então, acho que a leitura do Felipe Luiz segue cada vez melhor, e isso é muito impressionante para um cara tão novo, que pega já no final de
no final de... Como é que eu posso dizer? Já o final da carreira dele e já no começo, né, da carreira como técnico, já tem uma experiência muito grande, né? Parece que já tem muitos anos de campo, de beirada do campo, né? De campo ele tem, óbvio. Mas foi uma leitura muito interessante. Falei do jogo contra o Chelsea, por exemplo, aqui naquele vídeo, que ele tirou a Arrascaeta, que por mais que seja o seu principal armador, já estava mais cansado, passa o Plata para o meio, para ser esse segundo jogador, quase que um meia, né, mas não com as características de meia, e o Bruno Henrique na frente como centroavante mais livre. E o Bruno Henrique é o diferencial do jogo, o Plata também melhora ainda na partida. Então passa muito essa primeira fase, claro, pelo grande elenco que o Flamengo tem, um elenco muito qualificado em todas as posições, mas pela grande leitura que o Felipe Luiz fez dos seus adversários durante as partidas. Agora, claro, tem o jogo mais difícil também, mas quem sabe, né? Fluminense joga dia 30/6 às 4, ainda não sabemos o adversário, como eu falei, ou Inter, ou River, ou Monterrey, até pode ser também. Seria dia 30, na segunda-feira que vem, 4 horas da tarde. Botafogo e Palmeiras é sábado, 1 hora da tarde, dia 28. E o Flamengo e Bayern dia 29, no domingo, às 5 horas da tarde. Flamengo e Bayern, jogaço também. Mas é isso, pessoal. Mundial de Clubes, os brasileiros todos passaram dessa primeira fase. Quem foi o destaque para você? Comenta aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!